Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e toda a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da cidade e para você que não sabe, às 9h30 da noite na TV BE. Depois da novela, parece-me que... Eu falo a gente por quê? Porque mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pisque e o burlesco engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Burlesco? Mas está mesmo, hoje está burlesco. O que é isso? Não sei o que Boa é. Boa noite, Wagner. Explica Boa noite, burlesco. Explica para ele o que é burlesco, professor. Ele nem sabe. Boa noite, engenheiro Anselmo Cadurim. Boa noite. Boa noite, meu amigo Ariel Pisolati. Boa noite, telespectadores. Pisque, boa noite, telespectadores. Antes da paródia, eu queria pedir ao Anselmo, que é o nosso convidado hoje, para ele fizesse em 30 segundos o histórico da vida dele de Joinville, sim, as funções que acumulou na prefeitura, no governo do estado. Bom, obrigado pelo convite e com muita satisfação a gente vem aqui fazer uma conversa, uma troca de informações. Eu sou engenheiro agrônomo, 42 anos formado, passei pela IPAGRE, passei pela diretoria da IPAGRE, fui presidente da Fundação 25 de Julho, hoje trabalho com consultoria e planejamento, represento no estado de Santa Catarina uma inovação tecnológica que é o uso da capina elétrica no controle de plantas invasoras, tanto agrícola quanto urbana. E, nesse momento, nós estamos aqui para conversarmos um pouco, em nome também do movimento joinvilense em defesa do setor agropecuário, composto por 13 entidades, que foi capitaneado esse movimento pela Associação dos Engenheiros Agrônomos, que eu fui presidente até mês passado, hoje estou na diretoria, mas não na condição de presidente. E, com muita alegria, eu quero dizer que esse é um momento muito especial. Queria agradecer mais uma vez o Osni pelo convite, o Henrique, porque a agricultura, de forma geral, ela está esquecida. E nós vamos conversar sobre isso. Bom, vamos para a paródia? Vamos para a paródia. E a paródia, o professor Pisque deu essa missão para o Piá Vividense, né? Eu sou intermeio disso aí. Fala, Wagner, vai lá e fala com o Silvio. Vamos fazer uma paródia sobre agricultura. E o Silvio Peck prontamente preparou algo muito especial para contar a agricultura da nossa cidade. Pode chegar, Piá Vividense. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez, juntamente com essa equipe excelente para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. Isso mesmo, e como sempre, desde já, agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É só digitar programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook, inscreva-se no canal, curta a página e receba todo o material que é produzido aqui diretamente aí no seu smartphone. Beleza, povão? Tamo combinado? Então vamos pra música, porque hoje nós vamos falar da nossa agricultura que tá meia abandonada. Mas para isso, nós vamos chamar o nosso gaiteiro que tá aqui preparadinho com a gaita ali para soltar o som para vocês. E gaiteiro abençoado, solta a gaita!
Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Nossa fundação fechou, o suporte acabou, o agricultor esperou, mas o trator não chegou, o Ceasa esvaziou, o consumo aumentou, a produção despencou e o produtor se ferrou. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Nossa fundação fechou, o suporte acabou, o agricultor esperou, mas o trator não chegou, o Ceasa esvaziou, o consumo aumentou, a produção despencou e o produtor se ferrou. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Pro produtor rural, a coisa ficou mal. Pro agricultor local, o trem tá indo mal. A fundação tá fechada e o Ceasa tá um caos. Tá aí Silvio Opec, o Piá Vividense, com mais uma paródia exclusiva para nós, né, professor? Eu Gostou? gostaria de aproveitar aqui, antes de ouvirmos o nosso pré-claro engenheiro aí, uma entrevista que o Brandão fez, onde o produtor rural parece se referiu à falta de suporte da família dele. É verdade, é verdade. Vamos chamar então aí Carlos Brandão foi até a região rural de Joinville e pegou alguns depoimentos, né, dos agricultores. Confira aí, depoimentos de agricultores com Carlos Brandão. Olá, meu amigo Pisque, tudo bem? Nós estamos aqui numa região que você conhece muito bem, a região da Estrada do Pico, aqui na ponte onde nós construímos alguns anos atrás. Bom, por falar em região rural, nós temos que relatar o que vem acontecendo aos nossos agricultores. Nos últimos anos estão totalmente desassistidos. O nosso agricultor já não tem mais aquela 25 de julho, a Fundação 25 de julho, onde tinha a patrulha mecanizada, onde tinha a visita dos técnicos, tinha também o fornecimento de calcário aos agricultores, enfim, todo aquele apoio hoje já não existe mais. O apoio não tem, vamos fazer a verdade, nenhum, né? Todo mundo tem que trabalhar por si mesmo aqui. A carência para nós aqui, para dizer a verdade, todos os colonos era pelo menos abrir os rios para nós. Como é que era assim, a fundação, antigamente a Fundação 25 de Julho apoiava o agricultor? Apoiava. Tinha máquinas lá para você, né? Tinha esteira, tinha escavadeira, tinha tudo, né? Hoje em dia não tem mais nada. É difícil, a gente não tem assim o apoio, né? A gente não tem apoio dos técnicos assim na agricultura, na plantação, né? A gente até tem apoio depois assim na nossa agroindústria, depois que para manipular o aipim sim, mas na plantação a gente não tem apoio, né?
quando aparece uma doença no aipim, alguma coisa assim, a gente não tem apoio. É a gente que tem que ver qual é o remédio que a gente tem que colocar na plantação, né? Se a gente vai perguntar o que usar, eles não dizem, não sabem. Ainda venham e vejam o que a gente usa e daí passa para os outros, sabe assim, né? A gente não tem esse apoio. Muito bem, aí um agradecimento especial ao Wilson e à Lília Gedert que nos concederam esse depoimento importante. E o então vereador, na época, né, era vereador, depois da matéria a gente ficou sabendo da cassação do mandato, o Sidney Isabel sempre parceiro do nosso programa, né, professor? Anselmo, você mora em Piraverama. 40 anos. Você conviveu na área política, ocupou cargos na administração municipal, foi presidente da Fundação Municipal 25 de Julho. Eu fui o terceiro presidente da Fundamos, na época, no ano 1973, na administração Pedro Ivo, e o nosso falecido, meu particular ex-amigo, porque faleceu, Dilson Brisky. Fui pioneiro, né, quando fui presidente da Fundação 25 de Julho, na implantação da piscicultura em Santa Catarina, né? Correto. Você deve lembrar isso, Sim, né? Sim, perfeito. Primeiro tilápia, depois carpa, Isso, depois na floricultura desenvolveu sementes de orquídea, uma série de coisas. Sim. Você poderia falar um pouquinho daquela época? Porque nós aqui fomos contra, né, Henrique? Todos. A extinção da Fundação claro. 25 de Faz Julho. sentido. Porque funcionava, né? Essa forma de gestão através de fundações foi uma ação muito inteligente já à época do prefeito Bender. Prefeito Bender colocou as diversas fundações. E depois veio esse retrocesso agora no último governo, fechando tudo. Isso aí gerou um impacto negativo de ação e de movimentação, inclusive, por parte dos técnicos e de orçamento, inclusive, né? Então, a Fundação tinha uma mobilidade, ela tinha uma flexibilidade e agilidade ao mesmo tempo. O que, através do modelo que depois foi instaurado, engessou. Chegou a ponto de não se poder comprar em tempo hábil produtos que viessem atender a demanda de reversão sexual das tilápias para produção de alevinos, porque passou o prazo. Então, ficou muito ruim. A fundação, com aquele modelo em que tinha o seu presidente, o seu diretor administrativo, o seu diretor técnico, e somente esses três que comandavam uma equipe, tinha rápida decisão. E fazia com que o planejamento acontecia ali, porque havia uma interação contínua entre técnicos e produtor. As portas eram abertas, certo? Havia, assim, uma agilidade de atendimento, a estrutura atendia essas necessidades. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei lá, nós pegamos o município, veja bem, o detalhe, eu tinha experiência da extensão rural, porque o que a Fundação faz é extensão, ou seja, é levar um atendimento, uma informação técnica e orientar o produtor rural. Então, nós pegamos naquilo... Aliás, essa foi a queixa, né, dos produtores. Foi a queixa, tá aí, e é a essência da coisa. É a essência da coisa. É a essência, eu entendo um pouquinho. É a essência. É você poder estar lá, porque é muito difícil o produtor vir, o técnico precisa... Está atualizado, né? E o técnico precisa ir lá conhecer em loco a realidade, certo? Isso, e na medida que, antes de chegar nesse ponto, nós chegamos na Fundação e dividimos o município em várias regiões. O que fez, e ao mesmo tempo, colocamos vários técnicos em cada região, porque a equipe é muito grande. Hoje, se não me falha, são 52 pessoas dentro da Fundação. É uma equipe que nem a IPAGRE, que atende 13 municípios, tem. Tá? Então, aí tem uma diversidade, inclusive, de profissionais fantástico. Pessoal que... Não são aproveitados. Não são aproveitados. Eles podem e devem... Mais um. Eles podem e devem receber incentivo, estímulo, algo que eu estou sentindo agora até, sabe? Sinceramente,
Eu estou vendo que está havendo uma abertura, nós estamos trocando muitas conversas, há um dinamismo instalado agora, é o que eu sinto. Mas, na nossa época, nós dividimos o município para quê? Vamos lá. Se você, Henrique, vai uma vez na casa de um produtor rural, uma vez por ano, é uma realidade. Agora, se você vai todos os meses, você não cria uma empatia, uma afinidade, Osni, de forma que você gera uma confiança. Na medida que você gera confiança, há uma interlocução muito mais clara, muito mais sincera. E, havendo isso, há um crescimento no conhecimento, na forma de você transferir a informação e também evoluir naquele processo de produção. Isso tudo foi quebrado? Tudo foi quebrado. Tudo. Infelizmente foi quebrado. Sabe qual é o selo, qual é a marca disso? Você sabe, Ariel? 048. Claro que foi. Ele fez isso na Companhia de Água. Aliás, isso ele Fez isso em todo extrapolou isso, né? Porque ele fez com a Fundação 25, fez com a Fundação de Meio Ambiente, Todos, fez com a Fundação de Planejamento. Fundamas. Ele acabou com A MAI ele todas, acabou. Nós- ele Fundação acabou Cultural. com todas as fundações. A centralização de recursos, porque a Isso. fundação tinha, por É exemplo, só Fundação aberto, de é Meio sem Ambiente. orçamento. Tinha orçamento próprio, tinha E vida podia própria, aquilo que o buscar Anselmo orçamento, falou. né? Né? E ele acabou com isso porque centralização de recursos. Veja bem, nós na época, nós tínhamos, a preço de hoje, 6 bilhões de reais de orçamento. Eu soube que o ano passado teve 500 mil reais, foram gastos... E você, isso que você está falando é coisa de 20 anos. Sim, 20 anos. Quanto era de 20 anos? 6 milhões. 6 milhões. E agora? 500 mil. 500 mil foi o ano passado, mas só foi aplicado 10%. Meu Deus. Quer dizer, É porque então reflete, na realidade, reflete o que aquela senhora, que eu conheço muito bem, pessoal fantástico, os Godard da Estrada do Pico, excelentes produtores de aipim, tem uma pequena Gente de indústria, raiz, né? gente de raiz, conheço muito bem, gente que gosta do que faz, sabe? Faz E com está amor, procurando faz com manter os carinho. filhos na terra? É isso? Isso, trabalha, né? E está assim se esvaindo. Vejam bem, eu quero repetir, eu quero agradecer de novo e fazer um pedido, Osni. A cidade não pode se voltar as costas para a área rural. Não pode. Olha Nem aqui, pode. vamos só fazer rapidamente uma troca de informações. Roma tem 2.750 anos, 2 milhões e pouco de habitantes. E tem praticamente o mesmo território de Joinville. No entanto, Roma, depois de 2.750 anos, tem agricultura em todo o seu entorno, 360 graus. Joinville, com 170 anos, leste e sul já não tem mais nada de agricultura. Oeste está se acabando e o norte estão querendo invadir. Eu te pergunto, quem é mais inteligente nesse processo? É o italiano lá, o romano, ou é nós aqui com 170 anos que já estamos destruindo a área produtiva? E mais, vamos lá, agora a essência da coisa. A essência da coisa. A cidade depende da água produzida na área rural. O que nós estamos fazendo? Henrique, você sabe disso. Podemos conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Porque isso é fundamental que a gente trate aqui. Muito bem. Você está gostando do assunto? Achou interessante? Então aguarde aí que daqui a pouco tem mais um bloco do Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o engenheiro agrônomo Anselmo Cadorim, que não esteve nesse programa em nenhuma vez, mas muita gente passou por aqui. São quase 150 programas e você encontra tudo nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Procure lá Passando a Limpo na TV. Professor Pischi. Ô Henrique, você foi o fundador da Companhia Águas de Joinville. Mais ou menos. Mais ou menos não. Foi ou não foi? Aqui não tem mais ou menos. Aqui não estão passando não a fui lei. sozinho, né? Você foi? Não Foi o perguntei se primeiro você foi presidente sozinho. da Perguntei companhia. se você foi ou não foi. Foi. Ele falou um assunto interessante. Os nossos mananciais. Certo. Nós temos 2 mananciais maravilhosos
que abastecem a cidade, a bacia do Rio Cubatão, a bacia do Rio Piraí. E depois, Ariel, depois da fala do Henrique, eu gostaria que você também discutisse um pouco esse assunto com o Anselmo. Não há dúvida. O que ele falou, eu prestei bastante atenção e a gente já se conversa há muitos anos, né? Então se interage sobre isso. Não se pode fazer. Você veja, você falou dos mananciais. Joinville depende desses 2 mananciais. Se você, o manancial, os 2, vamos dizer assim, mas principalmente o rio Cubatão, ele passa no meio da área agricultável. Eu lembro que nós da Companhia de Água, quando fizemos a companhia, o que nós fomos fazer? Conversar. Interagir com aquela gente. E a necessidade disso. Concorda? Perfeito. E a gente apoiou, chegamos a apoiar em muitos sentidos, até na proteção ambiental. A gente mandava os técnicos, fazia alguma coisa, tinha convênio, nós tínhamos convênios dentro de uma proteção que existia, que tirava uma quirera do nosso faturamento para passar para a área rural. Isso acabou tudo. 2%, acabou. Acabou tudo. Acabou. Né? Acabou. E mais do que isso, né, Pisque? Eu espero que essa administração, e eu até agora não vi movimentação nenhuma, tenha mais cuidado, porque a partir do momento que o governo anterior extinguiu a agência reguladora, passou a trazer uma agência reguladora de fora que não conhece a realidade da cidade. Deu uma outra visão para a companhia. Só para maquiar. E mais do que isso, essa administração, e isso me preocupa, já deixou claro que ela estuda a possibilidade de privatizar. Sim. Então isso eu acho que precisa ser discutido. Eu não vi movimentação nenhuma nessa administração ainda, tá certo que tem aí quase 4 meses, eu não vi nenhuma movimentação ainda nesse sentido, de discutir essa questão. E também, Anselmo, não vi nenhuma movimentação dessa administração ainda no setor rural. Você deu uma informação que a gente não tem, de que está se conversando. Mas eu não vi a administração dizer, em momento nenhum até agora, como vai cuidar da área rural. Porque, você me desculpa, você ter uma Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura não é o foro adequado para cuidar da questão rural. A questão rural de Joinville e Meio ambiente. merece um carinho especial, da mesma maneira que a questão meio ambiente. Eu acho que as duas coisas não têm que estar junto, cada um tem que cuidar da sua, mas tem que interagir. Só para complementar, eu entendo assim, posso estar errado. Isso que ele falou, concordo plenamente, misturar uma coisa com a outra. Eu creio, posso estar errado, quem tem que cuidar é a Fundação 25 de Julho. Estou certo ou estou errado? Não, você está certo. Inclusive, quando houve essa fusão, a Associação de Engenheiros Agrônomos, que eu presidi à época, fizemos uma movimentação muito grande no sentido de impedir. O então prefeito disse que, se não desse certo, voltaria atrás. É lógico que foi só um momento para controlar. Isso foi discurso, né? Foi isso discurso. foi para acalmar vocês. Na verdade, foi discurso. E a gente já sabia disso. Hoje, Sama, estamos, de fato, conversando no sentido de separar. Separar. Por quê? Ótimo. Tá? Porque É bom, é o que a sociedade espera, Anselmo. Nós temos que entender o seguinte, esse assunto, Osni, da agricultura, ele é muito amplo e muito pouco tempo para a gente discutir tudo que ela merece de atenção. Porque... Vamos ter mais programas. Você vai voltar. Nós temos 1.127 km² de território. De área rural. Não. De território. A área urbana do município, a área total do município, 1.127 km². 210 quilômetros são de área urbana. O restante é considerado área rural. Tirando as áreas de preservação, sobra em 70%. Onde a cidade vive da produção, olha outro termo, da produção de água da área rural. Sim. E que não tem estoque, segundo a CAGE, para mais do que 24 horas. Zero estoque. Tá, zero estoque. Então você confirma. Imagine a importância da preservação da área rural, na sua essência, com as suas interações de natureza e garantindo, inclusive, a produção de água, termos
o produtor E a qualidade, de água, né? Hein? E a qualidade. E a qualidade. Termos o produtor de água, o produtor de banana, o produtor de arroz, Sim. mas são produtores nos quais merecem essa atenção e orçamento. Especial. Orçamento. Isso, felizmente, inclusive agora falando com o atual gerente da chamada UDR, que é um negócio estranho, não cai na cabeça, né? Não cai. Unidade UDR. de Desenvolvimento Rural. É, UDR. Para nós sempre foi 25 de julho. Tá lá as placas e tudo. Para você e para a cidade, né? Isso. É referência estadual, né? 25 de julho é Foi referência modelo, estadual. foi modelo. E só reforçando o que o Prisque falou, a piscicultura continental em Santa Catarina tem o berço ali em Piraberaba. E é o que é a piscicultura continental em Santa Catarina. É um show. Vamos lá. É um negócio espetacular. E aqui está mal. Aqui não tem. E aqui não tem o nada. nosso berço está sem o travesseiro, né? Então, ficou o negócio desamparado. Aí vem, então, essa necessidade, né, que eu estou acompanhando um pouco mais de perto, de se fazer um planejamento de atendimento aos produtores, atendimento com parte veterinária, parte agronômica, parte de gerenciamento, de abastecimento, inclusive, e aí vem... De atendimento sanitário. Atendimento sanitário, que é veterinário, porque há uma vontade dos produtores, mas nós estamos tendo alguns sérios, olha a palavra, alguns sérios problemas. Obstáculos. Não só de gestão, propriamente dito, do passado, inclusive, né, principalmente, né, porque agora ainda não se consegue medir, mas o que a gente está vendo é que sim, há uma vontade, há um planejamento, já está elaborado programas que serão colocados em prática agora em maio. Tá? Você está falando que vão esses programas da prefeitura? Da prefeitura, já colocados agora em maio. Pelo que eu sei, porque a gente faz parte do processo... Interagindo, bastante. E mas para o bem ou para o mal? Para o bem? Não. O que eles estão propondo... Então. Desculpe, só estava vendo uma dicotomia aí. O que eles estão propondo, você, na tua análise, é para o bem? É ótimo. Opa. É ótimo. O que está sendo proposto é ótimo. Isso é bom. Porque vem ao encontro daquilo que a gente fazia já na época. Não só porque nós fazíamos, é porque precisa ter isso. Ou seja, é proteção da área ambiental. Deu resultado, né? É proteção da área ambiental, é a aproximação do técnico com o produtor, Diretor. é da estrutura, da orçamento, para que as pessoas possam trabalhar. Elas querem trabalhar. Claro. Eu não consigo ver um engenheiro sentado lá e dizer assim, eu estou feliz aqui. Não existe. Isso não existe, né? Nós que somos todos engenheiros. Eles querem trabalhar, querem produzir. Lá era outro freezer, então. Foi, né? Foi. Mas, Anselmo, não pode ser. Deixa eu só... Não, desculpa. Falando em água ainda, o primeiro sistema de abastecimento de água de Joinville foi aqui no acesso ao Camping Clube. Isso. Primeira adução de água, ao lado da CEINFRA. O segundo foi o Rio Mutuca. Sim, isso eu lembro. O terceiro foi o Piraí. Certo. Luiz Bender. Que ainda E o Piraí, veja bem, foi feito para operar por gravidade. Sim, está lá em cima. O Cubatão já foi por bombeamento. Por adução. Para economizar alguns quilômetros de adutora. Não tinha, talvez, os recursos disponíveis naquele empréstimo, então vamos fazer embaixo. Mas estão gastando hoje... Só que gasta em energia? Mas o segundo sistema, que foi o do Piraí, foi projetado para ter uma barragem. Ter uma barragem de acumulação. Vocês falaram há pouco em acumulação de água. Sim. Uma barragem de acumulação. Isso evitaria o que estão tentando fazer hoje. Pegar a água, a jusante da área de risicultura. Eu te pergunto, você como técnico agrícola, técnico engenheiro, mas técnico na área da agricultura, essa água está contaminada ou não vai estar contaminada? Com certeza contaminada. Com certeza. Com certeza. Aí vem um detalhe. Se for a jusante, está contaminada. Nós temos que proceder uma revisão total da forma de produção do arroz para que se possa, então, fazer as duas coisas momentaneamente.
Ou você vai deixar as quadras de arroz como uma reserva de água e você vai pagar o produtor para isso. O custo vai lá em cima. Ou o produtor vai ter que se partir para o processo orgânico de produção, o que vai alterar tudo e complica demais a realidade da Então não produção. é viável. Não é viável. E não é uma transformação de um dia para o outro. É né? tiro Não é no isso. pé. E não é, o Tiro no produtor pé. tem que Tiro no viver pé. esse período, Tem que ele não vai viver. conseguir. Não, e o A período- não ser que o poder público, seja quem, banque isso, né? Mas veja o mas custo, Ariel. tem todo um processo de, vamos falar assim, de limpeza do solo. Isso o leva poder anos. Isso leva Subsidia anos. isso. Isso não dá de um dia Já para do o uso dos defensivos É agrícolas. claro, isso não tem dúvida, né? Então, assim, ó, Eu não entendo só como é que uma empresa como a Água de Joinville tem um planejamento sem levar em consideração esse aspecto. Não, mas sabe, pois é, o Pisque, mas, isso passava lá dentro. Sabe o que aconteceu? Nessa transição, existia, eu estou falando porque eu estava lá. Certo. Então, existem os técnicos que pensam exatamente o que você, por isso que eu reforcei aquilo. Perfeito. né? O que acontece? Esses caras foram todos desguiados. Mas Você não pode pensar assim, Eu lá. entendo que existe outro dado, para complementar o que o Henrique falou, é que na administração passada, a Águas de Joinville se transformou Cabide de Águas emprego. num cabide de emprego. Por quê? Quem opera o sistema ambiental? Quem faz os consertos? Ambiental. Ou seja, toda a parte operacional é feita pela ambiental. Tá, mas esse é um outro assunto, esse é um outro aspecto, tá? Não estou defendendo A, nem B, nem C. Nós tínhamos essa parcela, por que a ambiental faz todo o trabalho hoje de manutenção? Não sei se é ambiental, acho que já mudou a empresa. Não sei também. Eu pois falei mas- ambiental porque era. Porque isso não é o foco da companhia. O foco da companhia era esse que nós estamos falando aqui. Pois é, mas tá? você não deixou Agora, eu terminar. ela ia ter que ter trator, reto escavadeira, manutenção. Pois é, mas você não deixou eu terminar. Eu não sou contra isso. É. A pergunta que eu ia fazer vai de encontro ao que você falou. E esse povo que está lá todo não está fazendo o que deveria fazer? Não. Esse é o problema. Não, Ou seja, foi escanteado. toda a estrutura técnica pensante, já que ela não faz o operacional, ela teria a obrigação de estar pensando as questões ambientais, os impactos ambientais, Sim. no planejamento, na ampliação do sistema e tudo isso. Então, olha, se eu tivesse a capacidade de tirar a inteligência do Wagner e tirar a tua cabeça e botar a inteligência dele, você vai pensar como Ariel ou como Wagner? Como Wagner. Então, foi o que fizeram. Desculpe, Wagner, é só o figurativo. Eu não sei se foi um elogio. Para alegrar um pouquinho. Não sei se foi um Entenda- elogio. Ele vai entender. Entenda como Eu só queria dizer o seguinte, Por favor. Anselmo. Pronto, entenderam? Eu só queria dizer o seguinte. Eu sempre tinha essa preocupação. Eu já tinha certeza de que a captação de água jusante da área de risicultura iria estar contaminada. Claro. E agora eu tenho certeza absoluta, porque você falou mais uma coisa. Tem que ter um tempo para desintoxicação do solo. Claro. Né? Porque não sei quantos anos leva isso. depende dos produtos. Nem Depende do produto. imensurável. E o valor disso é imensurável. É né? lógico. Infelizmente. Mas vamos lá, Wagner. O que você... Eu Só queria para encerrar, aproveitar. desculpe, Sim. eu ainda vejo, desculpe, posso estar errado, enganado, num primeiro momento, num primeiro estudo, você já deve saber disso também, todos nós aqui, nós deveríamos ter hoje, acima, certo? Um grande reservatório. Temos local, inclusive, para se fazer. Lá no Rio do Júlio, sei lá onde quer que seja, nós deveríamos... Até para regularizar a vazão do Rio Piraí. Né? Nós deveríamos ter, e com A isso utilização da você água. teria uma capacidade, vamos dizer assim, de abastecimento, um tempo de abastecimento maior, se houvesse um desastre ecológico. Esse é um pensamento. Nós estávamos voltados a isso. É um reservatório de regulação. Mas vamos mostrar umas imagens aí do... Não, bacana. Eu queria chamar a atenção, acho que é importante destacar isso, que talvez o telespectador nem saiba e acho que o Cadorim vai poder explicar melhor para a gente, é que Joinville, como você falou da área, acho que já dá uma noção um pouco melhor para as pessoas, mas eu acho que a gente precisa falar também em lideranças que Joinville tem no estado de Santa Catarina, nessa área de agricultura de produção e tudo mais, ou que já teve, de repente, no passado maior. E aí eu queria que você explicasse um pouco dessa grande produção que nós temos, fora o arroz, né, fora outros produtos, mas queria chamar as imagens do Ceasa que nós temos aí,
e perguntar, o SEASA em si, aquela estrutura, hoje ela está desse jeito, mas ela já foi melhor. E ela atende o potencial que Joinville tem para escoar e ajudar os produtores da nossa cidade? O que podemos fazer? Perfeito, eu acho que vocês estão colocando agora um ponto fundamental. A produção, o abastecimento, ele tem que ter uma certa regularidade. A SEASA é uma forma, um instrumento que se tem de atacado e varejo. A posição dela geográfica é muito boa. Ela está à beira da 101, num eixo que liga com Blumenau e Curitiba, com a Serra Catarinense e por aí afora. Então, estrategicamente bem colocada. O que não aconteceu na SEASA foi uma gestão adequada para que ela evoluísse a ponto de podermos fazer dela um centro de fato de abastecimento para Joinville, como é o caso de Blumenau, que tem... Joinville e região, né? E região, como é o caso de Florianópolis, por uma condição que nós entendemos errada no processo de administração. A administração de uma SEASA, o que é SEASA? Centrais de Abastecimento Sociedade Anônima. Sociedade Anônima, o município por si só quer ter uma sociedade anônima? Vai investir em sociedade anônima? Não. Tem limitação de área de atuação um município geográfico? Então, como é que o município vai gerenciar um ambiente que tem que ter obrigatoriamente atuação no mínimo regional? Entendeu? Então, é preciso que a SEASA, e já também está sendo trabalhado, no dia de hoje, se eu não tivesse essa entrevista, eu estaria aí em Florianópolis, nesse momento, tratando junto com o pessoal da Fundação e da Prefeitura, para transferir a SEASA, do jeito que ela está, para o Estado, como uma forma de nós resgatarmos o que, na sua essência, a SEASA representa e deve representar. E aí vem todo depois um trabalho de produção, de organização do produtor, de abertura dessas frentes para atacadistas, de forma que a gente possa oferecer de forma contínua e de qualidade produtos em todos os instantes do ano. A SEASA tem esse papel e que nós temos que fazer dela um centro de excelência, mas não gerenciada pelo município, não tem como. Não vi nenhuma até hoje municipalizada funcionando. E temos chance de fazer isso que você está falando? Perfeito. É questão de até junho, eu acredito, isso vai acontecer. Eu posso explicar um pouquinho mais, até porque o próprio prefeito já esteve na SEASA. Nós já fizemos 4 reuniões esse ano em cima da SEASA. Já fui a Florianópolis 2 vezes por causa da SEASA, junto com a prefeitura, e hoje ia ser a 3ª vez. Ou seja, está acelerando o processo. Que bom. E vai acontecer para bem de todos nós. Põe na agenda. Que bom. E para o bem de todos nós também a gente tem que ir para um intervalo, mas você que está aí, aguarde um instante aí que daqui a pouco tem o último bloco do Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o engenheiro agrônomo Anselmo Cadorim. E se você quiser assistir todos os programas que nós já temos, é só acessar nossas redes sociais, facebook.com/Passando a Limpo na TV e youtube.com/Passando a Limpo na TV. Curta a nossa página, siga-nos e você vai ser notificado sobre todas as novidades, inclusive as paródias do Piá Vividense. Professor. Bom, como não poderia deixar de ser, Anselmo, esse programa aí surgiu por graça do Rio Matias. A gente iniciou o programa há quase 3 anos, vai fazer agora, em julho, pelas obras do Rio Matias. E hoje temos que falar um pouco sobre isso. Porque no final da semana passada, a Justiça se pronunciou sobre aquilo que nós já falamos que nós vemos falando há meio ano. Desde outubro do ano passado, né? Sim. Não, julho. Basicamente. Não, julho. Julho do ano passado, quando foi rescindido o contrato com a empreiteira. Em palavras mais simples, não jurisdicional,
o juiz disse o seguinte, olha, Pô, você ninguém pediu para parar nada. toca o pau. Resolvam, Nós falamos aqui. façam e assumam a responsabilidade. Mas o secretário veio aqui dizendo que não podia fazer. Aí, Pô, que no ano passado, até acredito, porque foi uma administração Sim. ridícula, mentirosa, que não existiu. A administração Não passada tinha não interesse existiu. também. Agora É bom essa. até ouvir coisas de que a atual administração está se interessando pela área rural. Isso pela está área... mesmo. Muito gostoso. Muito Está bom. bem. É muito bom ouvir isso e parabéns ao prefeito e a vocês que estão tocando isso aqui. E por falar em Leve pra prefeito, frente. professor, o que me chama a atenção também, de novo, né, a gente não está aqui só para criticar, não está aqui Não. só para elogiar. Às vezes acontece e nesse momento a gente até precisa, de certa forma, elogiar, como o caso do verdade. Anselmo falando. E uma coisa que me chama a atenção, que eu vou chamar até agora, nas andanças do Carlos Brandão pela via gastronômica, ali onde estão fazendo as obras, o prefeito estava lá. Mas deixa eu só concluir. por Nem é favor. época de eleição e o prefeito está lá. Importante. Não, mas o Udo passava todo dia lá. Mas Ele vai mora pra lá? casa. Ele mora lá? Que é isso. Se for por isso, Mas o Udo tinha que atravessar na Jacóis em Rute com a Fernando Noronha, e o Udo tinha que atravessar no meio da lama ali todo dia, porque ele mora ali. Não, ele ia Não, pra ele tinha outra uma rua bateira lá. Não. É uma bateira. Mas é o seguinte, também tem que criticar o que deve ser criticado. Sim. Iniciou a obra, tudo bem. Vamos ouvir o Carlos Brandão entrevistando o prefeito e o secretário. Mas, senhor secretário, o senhor veio aqui e falou em alto bom som Não de podia. que a partir de agora as obras com grande interferência na mobilidade da cidade seriam feitas em quando? Finais de semana ou à noite. Finais de semana ou à noite. Palavras dele. Vamos ver o que ele falou agora? Vamos ver primeiro o secretário, então? Aliás, ou não. primeiro o prefeito? Só Vamos ver complementando, o primeiro secretário. ontem essa obra gerou Caos, um pequeno caos no trânsito ali na região. Um caos. É verdade. Sim. Aliás, se repetiu aquilo que a administração anterior fazia. Uma obra que iniciou sem a devida informação às pessoas, sem o devido planejamento, a pressa, a ânsia de mostrar serviço gerou um caos. Hoje estava melhor. Pois é. E o secretário, então, Jorge Sá, nos explica por que, afinal de contas, as obras não estão acontecendo conforme ele havia falado para nós. Explica aí, secretário. Não, na realidade, essa obra especificamente, como ela é emergencial e a gente tem um prazo curto, tá, muito curto, a gente determinou, o prefeito determinou que isso aqui fosse feito no máximo uma semana. E não tinha viabilidade para se fazer na parte da noite. Então nós estamos começando e praticamente até amanhã ou no mais tardar sábado será entregue à população. Então o planejamento é diferente, mas deixando claro que a gente já tem equipes trabalhando noturnamente, a equipe de tapa-buraco, e fora isso, todos os contratos que estão sendo finalizados nessa gestão, concluídos nessa gestão, já tem essa observação de que as empresas vão atuar na parte da noite. Para não impactar o trânsito, enfim, o cotidiano das pessoas, E é isso? principalmente também a questão dos comerciantes, porque normalmente, principalmente na área onde o comércio varejista, você acaba indo até às 17 horas. O secretário que vai me desculpar, Eu não vi ninguém mas trabalhando ele à noite. está misturando alhos com bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele disse que agora está com pressa. Já está 100 dias na administração e podia ter feito, podia ter planejado. Sim. É lógico. Teve tempo para Então, isso? Teve tempo. muito tempo. Enquanto a justiça não liberou, ele teve tempo. Não, a justiça não liberou nada. Eu sei, Pires. Nós falamos aqui já faz Eu 2 sei, anos A que ele justiça não veio. liberou Eu nada. sei, por isso que eu estou dizendo. Não, e Ele teve outra? desde janeiro para Ó, o fazer isso. burlesco é ele, tá? Não, e outra, o Ariel, Marquês de Olinda. Aquela Fala, lama, agora aquela tá lama lá. asfáltica que botaram Fala, lá? secretário. Não tem continuidade a coisa, pô. Eles Não, começam botaram, as coisas. Alô? uma lama. Faz um pouquinho, faz Parou, outro trecho. foi um pouquinho, Assim na parou. ontem ainda. Tá jogado para trás. Aliás, onde tem lama Mostra nem o sinalização. secretário na comissão parlamentar de inquérito o que ele falou sobre o Rio Matias. O secretário foi convocado, né? O primeiro convocado da CPI. E lá ele falou
sobre o motivo do porquê ele não estaria se envolvendo com as obras do Rio Matias já nos seus primeiros dias de mandato. Confere aí o secretário Jorge Sá na CPI. Senhor secretário, o senhor estando há um mês no cargo, como bem mencionou, o quanto você conseguiu se inteirar da obra do Rio Matias, qual é a situação da obra, o estágio dela no momento, por favor? Na realidade, todos devem conhecer, nós estamos praticamente há mais de 30 dias chovendo na cidade. A CEINFRA cuida da zeladoria, nós recebemos as subprefeituras com a maioria dos funcionários em férias, tanto que eles só retornam a partir dessa semana, e a prioridade do governo foi atender essas necessidades. Então, a CEINFRA, ao longo desse período, não cuidou nenhum assunto ligado ao Rio Matias, até porque é uma obra que está parada, tá? E acho que a população necessita de outras situações neste momento. Acho que o término da obra é importante, mas neste momento, como secretário, eu não poderia tratar de nenhum assunto do Rio Matias, já que a população tem outras prioridades. Olha a contradição. Hoje ele tinha que parar todo o trânsito, toda a mobilidade, porque tinha pressa. E antes não era prioritário. E tem mais uma, hein? Tem mais uma. O prazo de 2 anos já vai passar agora 2 semanas. E 2 anos é rápido. Então, tem que planejar a conclusão das obras do Rio Matias, ver o que vai ter que fazer. E mais do que isso, né? A conclusão do Rio Matias passa por uma análise anterior bastante criteriosa, análise de projeto, tem licitação, tem uma somatória de coisas, de ações que precisam ser feitas para definir o que vai fazer do Matias. Vai ter que fazer uma nova licitação. Então, não é coisa para um ano. Você uma licitação dessa, se for rápida, é 6 a 8 meses. Não estou falando da análise do projeto que está aí, se vai mudar alguma coisa, se não vai mudar alguma coisa, o que vai fazer com o que está enterrado, se tem que fazer alguma interferência no que está enterrado, tem coisas que foram enterradas que precisam ser revistas e até alteradas. Mas vamos ver o secretário Mafra, que também esteve aqui, secretário falou sobre o andamento dos inquéritos administrativos sobre o Rio Matias que estão parados. Exatamente. Confere aí, secretário Mafra, no Passando a Limpo. Os processos administrativos todos estão sendo avaliados. Eu acho que o principal do Rio Matias hoje é a CPI, que eu acho que a CPI vai ser mais efetiva na apuração, porque a gente não tem capacidade hoje para se debruçar sobre todo o processo novamente, desde o início. É muito difícil parar uma prefeitura para fazer isso. Quando a gente tem que responder as informações da CPI, inclusive, a gente tem que parar uma equipe inteira só para coletar a informação. Tem muitas coisas que têm que ser escaneadas ainda, digitalizadas também. Então, parar a prefeitura para fazer mas a prefeitura tem a obrigação de saber o que está acontecendo. A prefeitura tem um histórico mais do que ninguém, desde o primeiro momento. Mas a CPI... Então, independentemente da CPI, eles têm a obrigação de estar analisando. Os inquéritos administrativos estão parados. Não entendi. Essa parte eu entendi. E eles devem ser apurados, sob pena daquilo que a Justiça determinou. Olha, ninguém pediu para parar, façam o que quiserem, cada um vai ter a sua responsabilidade. Claro. Então, se eles estão assumindo responsabilidade do governo anterior, é problema de quem está assumindo. Concorda? Concordo. Tá, vamos ver o prefeito agora? Vamos lá, o prefeito, como falei, né, o Carlos Brandão andando ali pelas obras do Rio Matias, encontrou o prefeito ali, aliás, ele encontrou também o vereador Maurício Peixe, presidente da Câmara também. Então, as pessoas, os nossos representantes estão na rua, pelo menos acompanhando o andamento dessas obras. Confira o prefeito agora no Passando a Limpo. Com esse posicionamento, né, do juiz dando a condição para a gente fazer a recuperação, nós já estávamos prontos, como a gente havia falado, que a gente já tinha esse mutirão com várias máquinas prontas para executar e está executando. A gente imagina, se o tempo permitir, em menos de 15 dias isso tudo vai estar pronto, voltando a vida aí para a nossa via gastronômica, né, dando condições para que os empresários e empreendedores possam retomar os seus negócios, né, e voltar a gente a ter a via gastronômica que vem. Ela vai ter que ser
feita, né? Porque senão a gente está desperdiçando todo o investimento que foi feito até agora. Então tem vários trechos de galerias que estão prontas, mas não estão interligadas. Então essa interligação terá que ser refeita. Hoje as galerias, né, a obra do Matias ela está parada, então depende do processo judicial. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Por isso a gente não está mexendo nas galerias, né? E tem a questão da galeria da Jerônimo Coelho, que parece que ela não tem, né, uma capacidade para segurar e suportar peso. Então, para essa área, nós estamos vendo uma condição para que não tenha fluxo de carga pesada em cima, dando segurança para o tráfego local. Lá na Jerônimo Coelho, a gente vai fazer a microdrenagem, que lá está mais prejudicada do que aqui estava. Inclusive, a gente está refazendo toda a microdrenagem aqui também da Rua Visconde Toné, então lá vamos fazer isso prioritariamente, e lá está previsto paver. Então com o paver nós vamos ter que comprar os pavers e daí fazer os calçadões previstos no projeto. Então esse vai demorar um pouco mais, mas vai ser feito em sequência. Bom, tem duas coisas que eu não entendi. A própria Justiça acabou de dizer de que a responsabilidade... Não é, a Justiça não mandou parar nada. Não, mas eu falei que a Justiça tudo disse, que nós falamos aqui, que ela mandou parar. Lembra que nós falamos aqui? Sim. Lembra que nós falamos aqui? Tapa os buracos. Não, mas limpa os bueiros. Não, mas eu queria fazer duas observações sobre a Justiça nunca mandou parar. Eu queria fazer duas observações sobre a fala do prefeito. O prefeito disse que a Justiça agora liberou, eles estão tapando o buraco e que o andamento do Rio Matias depende da investigação judicial. Não é verdade. Na mesma linha, o reestudo, ao preparar a licitação, todo esse processo pode ocorrer. Pode. Se eu entendo, pode ocorrer, não há problema nenhum. Segundo, ele vai jogar a sujeira debaixo do tapete, sabendo que lá, na Jerônimo Coelho, tem um problema estrutural com a galeria. Ele vai botar um paverzinho achando que nunca vai passar um caminhão de gás em cima? Não, eu entendi que ele falou que ele não pode substituir, por exemplo, as galerias da Jerônimo Coelho por causa da situação judicial. Não, mas... Então ele só vai fazer o paver e manter embaixo o que já foi feito. Então ele depois... não vai interligar. Então daqui ao final do mandato dele nós estamos falando de interligação de galeria ainda. Não vai haver decisão nenhuma. Agora eu acho o seguinte, é temerário você repavimentar em cima de uma coisa que você sabe que tem problema embaixo. Mas vamos falar sobre... Vamos deixar o Anselmo falar aí. Não, o Anselmo tem tudo sobre agora o assunto agora aí. Para resumir, mas ele vai voltar em seguida. Calma. Fala, Anselmo. Obrigado, Ariel. Que bom que a gente está podendo dizer algumas coisas. Mas eu queria deixar ainda um ponto assim para ser analisado e futuramente debatido com toda a sociedade de Joinville. Tá? O movimento joinvilense em defesa do setor agropecuário, ele surgiu porque nós temos na cidade grandes organizações, gente que faz o bem a toda hora, e o setor rural andava assim, disperso. Tem as suas organizações, associação aqui, ali, mas não como um grande grupo, olhando de forma macro, né? Então o movimento é só um movimento, não tem algo oficial, mas ele começa a trabalhar no sentido de organizar e ser visto e fazer com que a sociedade de Joinville possa prestar atenção no que acontece na área rural, porque sociedade aqui, vai depender da produção que existe lá. Então, se nós negligenciarmos isso, a cidade vai sofrer, vai ter consequências que hoje nós não temos como medir, porém, sabe-se que as coisas são muito sérias, especialmente em cima da questão água, mas não menos importante do que a produção de alimentos. Todos nós hoje já jantamos aqui, já almoçamos, já tomamos café, graças a Deus, mas tem gente passando fome, tem gente que não tem acesso. E a produção de alimentos ela é essencial onde quer que seja, grande, metrópole, pequena cidade, não importa. Nós temos que tratar da preservação de áreas para a produção de alimentos. E, então, como falei no começo, 210 km² de área urbana hoje, e o restante, 900 e pouco, de área rural, necessariamente ela tem que ter um tratamento. Nós não temos um plano diretor de uso da área rural, com as suas legislações específicas, com as suas políticas de incentivo
que são merecedoras, tá? Discutidas com a sociedade, aprovadas pela Câmara, com orçamento a ser destinado, onde, inclusive, a própria Fundação possa avançar nos seus trabalhos de porteira dentro, como nós fazíamos, Henrique. Depois foi abandonado. Então, pôr um trator lá dentro da propriedade, pôr uma retroescavadeira, de forma legal, a facilitar os trabalhos, porque ninguém vai ficar contratando máquinas de grande porte, né? E, com isso, estimular a volta da juventude. Então, mas do jeito que está sendo tratada a preservação da área rural, com parcelamento indevido, ocupação indevida do solo, em que você não pode fazer um investimento que no dia seguinte tem alguém te contrariando do lado, né? Tem umas excrescências urbanas no meio da área rural que nós não podemos admitir. Então, ou é rural ou é urbano. Tem que arrumar. Tem que arrumar e tem, Com certeza. e tem que E vão arrumar. E tem que abrir a fiscalização, inclusive. Tem muita coisa para Se fazer. não for rural, É urbano. no verdadeiro sentido da palavra, vai mal, né? Vai Claro, mal. vai mal. Vai mal. E é o seguinte, só para terminar, Sim. eu queria fazer 2 observações de 10 segundos. Primeiro, cumprimentar o prefeito por estar na rua lá junto da obra. Acho que é muito importante, porque ele está vendo o que está acontecendo, né? Eu acho que ele mesmo, como falou aqui, que vai fazer obra no período noturno, acho que ele vai pedir para o secretário para fazer as obras no período, para não causar esse caos. E segundo, Anselmo, a Fundação 25, você agora há pouco falou, não falou em secretaria, você falou em fundação. Certo. A fundação deve ou não deve voltar nos Não há moldes dúvida. de estrutura que tinha? Na nossa opinião, sem dúvida, deveria voltar. E com o mesmo nome, né? E até com o mesmo nome. Claro. Tá? Então, alegam que isso não é mais possível. Eu acho que é possível. Claro que é possível. Claro que é possível. Claro O que não é mais possível é o nosso tempo se foi, só há tempo de agradecer mais uma vez Anselmo Cadorim, nosso amigo Ariel Pisolati, Henrique Xistineto e professor Pisco. Muito obrigado, senhores. Boa noite, Burlesco. Boa noite, Ariel. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Wagner. Boa noite, telespectadores. E você, não esqueça, nós temos um encontro marcado. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.